Nós louvamos, bendizemos, engrandecemos a Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos sua igreja, aleluia. O Senhor nos chamou para ser seu povo, povo que anuncia das suas maravilhosas grandezas, povo que vive para anunciar a sua bondade, a sua misericórdia. E de semanas em semanas a gente se reúne e celebra aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós somos chamados a celebrar e a reconhecer o que Cristo fez por nós em todo o tempo. Quando nós estamos agora desenvolvendo esse projeto Conexão Amigo, não é nada diferente do que o Senhor nos chamou para ver, para ser, para conviver. Ele nos chamou de maneira clara para orar pelas nossas vidas, e orar é estar em frequência com Deus, íntimo relacionamento. E a gente agora vai levantar de madrugada para orar ainda mais, para que essa relação esteja numa sintonia fina. O Senhor nos chama para interceder por pessoas que não conhecem. Orar no sentido de pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos amigos, familiares. Gente que poderia estar próximo de Jesus, mas está distante. Por isso a minha e a sua oração vai de encontro à vontade de Deus. Mas hoje à noite eu quero falar especificamente de uma maneira diferente sobre amar as pessoas. E eu senti uma absurda provocação de Deus para falar desse assunto justo no dia de ceia. Porque esse momento de ceia é um momento de autoexame, onde nós avaliamos as nossas vidas diante de Deus. E se existe uma coisa que nós precisamos desenvolver, olha aqui, na nossa amizade com Deus, que vai refletir na nossa amizade com os nossos amigos. Hoje nós temos mais de 793 nomes na nossa urna de oração. Uma responsabilidade. Nós já temos mais gente pela qual nós oramos que não estão aqui do que as pessoas que aqui estão. E se tem uma virtude que nós vamos precisar desenvolver é a lealdade. Lealdade antes de tudo para com Deus. Mas também precisamos desenvolver um novo estilo de lealdade com as pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós estamos buscando ser dois tipos de amigos para os nossos amigos. Amigos leais e fiéis a Deus. Senão não é amizade. A gente prova quando é amigo, quando a gente passa por momentos difíceis. Se o amigo não abandona, ele não deveria abandonar a vontade de Deus. E ele não deveria abandonar o seu amigo quando o seu amigo não está caminhando conforme a vontade de Deus. Do que está dizendo, Oswaldo? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Tem uma Bíblia aí, ainda que seja no seu aplicativo eletrônico, no seu celular. Talvez você nunca leu a Bíblia do jeito que eu vou ler aqui, destacando o que aconteceu depois daquela ceia que Jesus esteve com os seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 22, nos versos de 20 a 32, Jesus é leal aos seus amigos. E é nesse texto que Jesus nos provoca a crescermos e amadurecermos como gente leal. Não gente que trai, não gente que abandona, não gente que vira as costas quando vê coisa errada. Não, gente leal, que vai até o fim. Doa o que doer. Arda o que arder. Custe o que custar. Porque lá em Lucas, versos 20 do capítulo 22, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair.
E eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, que era Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu não sei se você pegou a mudança de clima da conversa e de situação. Porque quando você olha aqui no verso de número 20, o texto diz que Jesus estava ceando, e o verso 20 termina Jesus dizendo: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha que coisa boa. Jesus estava falando: olha, este cálice representa a minha vida, se dando pela vida de vocês. Aleluia! Coisa boa. Clima de gratidão, clima de festa, clima de louvor, clima de restauração, Deus sobre nós. Mas quando você analisa o texto, o clima do ambiente muda. Porque sem nenhum intervalo, Jesus emenda uma conversa diferente, um tanto quanto negativa. Ele está falando que aquele cálice da nova aliança vem para abençoar aqueles homens, e ele diz: mas um de vocês vai me trair. Um de vocês vai pisar na bola feio. Um de vocês vai virar as costas para mim. E aí ele continua dizendo, até que ele chega no verso de número 31, e mesmo sabendo que Deus era por eles, que o seu sangue ia ser derramado a favor deles, ele vira para Simão e diz: olha, Satanás pediu para peneirar vocês. Vai vir uma peneira para mostrar que tipo de gente vocês são. E aí você não vê Jesus Cristo dizendo que ia tirar a peneira, que ele ia parar a obra do maligno. Não. Ele diz, não apenas a peneira vai vir, como eu orei por vocês, para vocês serem aprovados depois da peneira. Eu orei para vocês não terem uma fé que desfaleça. Eu orei para que vocês possam ter uma fé que se fortaleça, e depois de vocês se converterem, vocês ainda cuidarem e fortalecerem a seus irmãos. Porque a gente tem uma visão muito romântica da ceia. A gente acha que essa ceia foi bonita, foi tocante, foi emocionante, e ficou um ali deitadinho no ombro do outro. Errado. Jesus fala: olha, este é meu sangue derramado por vocês. Mas tem gente entre vocês que vai me trair. E o que não vai me trair vai ser peneirado. O maligno vai vir, vai pôr por vocês à prova. E qual é a opinião de Jesus Cristo no meio disso tudo? É que gente que toma ceia precisa crescer. Gente que toma ceia precisa ser madura. Gente que toma ceia precisa ser leal a Deus. Leal ao chamado de Deus. Leal àquilo que Deus chamou para ser e fazer. Porque ele termina dizendo: olha, Pedro, quando vocês se converterem, fortaleçam seus irmãos. Jesus estava dizendo: vocês estão andando comigo, mas precisa crescer.
precisa mudar de caminho. A vida com Deus não é essa coisa romântica. Inclui em ser gente de palavra, de uma só palavra. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus radical, porque ele sai de um contexto acolhedor, e eu vejo Jesus indo mais profundo na alma e no coração dos seus amigos, tão profundo que ele precisou chegar a produzir algum incômodo na alma deles. Precisou produzir alguma ferida, algum ferimento. Não tem como ouvir essa conversa de Jesus sem a alma não acusar algum golpe, alguma dor. Por mais carinhoso, verdadeiro, amável, profunda amizade que Jesus tem, essa amizade produziu um confronto de alma. Diga comigo, confronto de alma. Não foi um confronto de ideias. Não foi um confronto de eu concordo, ou concordem comigo, ou discordem de mim. Não, é algo ainda mais profundo. Não foi uma questão de interpretação de texto bíblico. Não, foi uma questão de o que Deus vai fazer, o que Deus quer fazer, o que Deus é certo aos olhos de Deus para o coração e para a vida. E isso vai ser como uma peneira na alma desses homens. E Jesus não põe eles numa redoma de vidro, protegendo para eles não serem peneirados. Não. Ele diz, olha, eu orei por vocês. Vou usar um verde aqui, eu sei que o verde não está muito bom hoje, mas vai lá. Jesus está dizendo, eu orei por vocês. Mas vocês vão ter que mudar de caminhos. Vocês vão precisar se converter. Vocês vão precisar ter uma nova postura. Vocês vão precisar crescer. Vai doer? Vai. Eu acho muito sincera a conversa de Jesus, mas acima de tudo é uma conversa leal. De lealdade. De gente que está jogando junto, está do lado, apesar de ter que dizer algo difícil. E não é difícil para a mente, é difícil para a alma, difícil para o coração, difícil de ouvir. Jesus não foi mentiroso, não estava acusando aqueles homens. Mas ele diz que eles tinham ainda uma milha a mais para andar, para se desenvolver, para crescer, para mudar de rumo. E isso dói. Quando a gente era menino, jogava bola descalço, de repente ia para casa com o pé mancando. Na hora que você estava jogando bola, você nem percebia a dor, mas na hora que você parava, você percebia que tinha uma farpa no seu pé, tinha entrado uma lasca de madeira. E aí quando a gente ia tirar aquela lasca, doía mais do que quando a lasca estava lá dentro do pé. Tem um monte de gente fazendo assim, não é verdade? Às vezes Deus precisa tirar algo da alma de alguns que dói mais do que o costume de viver com um erro. E sabe o que Deus faz nessas horas? Deus levanta um amigo. E eu gosto do texto bíblico que diz, porque foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Jesus está provando que na amizade é possível haver lealdade. Como o livro de Provérbios ensina, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas de quem ama. Parece até contraditório que quem te ama às vezes vai cutucar, e para tirar uma farpa que está lá dentro, às vezes faz uma ferida. A Renatinha daqui na segunda fileira, a Renatinha sofreu anos atrás um acidente num ônibus. Quantos anos atrás foi, Renata? 10 anos atrás. Semana passada ela estava tirando uma lasca de vidro da mão. E não pôde tirar, teve que ir para o hospital, porque entrou profundo e só agora. Dói tirar. Às vezes tem coisas na vida da gente que está de um jeito tão confuso, que quando um amigo dá uma palavra verdadeira de que a coisa não está no lugar, gera em nós uma ferida. E eu gosto da outra versão bíblica, da NVI, que diz que quem fere por amor, mostra lealdade. Mas o inimigo beija falsamente. Pastor, não está assim na minha Bíblia. Tá bom. Sabe o que eu fui fazer? Uma pesquisa.
Eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 versões bíblicas para esse texto. Como é que elas dizem? Fiéis são as feridas feitas pelo quem ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. O amigo quer o nosso bem, diz a linguagem de hoje, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Na versão da Bíblia Transformadora, um texto novo, traduzido do alemão, diz assim: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Na versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução direta da Septuaginta, que é o texto latino para o hebraico, os golpes do amigo são leais e mentirosos os beijos do inimigo. E por último, na versão da Mensagem, as feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. Eu acho lindo como o autor de Provérbios coloca duas ações totalmente diferentes, contrárias: ferir e beijar. Só que uma aqui, que a gente tem por negativa, traz uma reação boa. Agora a outra, que a gente tem como uma atitude positiva, traz uma reação mortal de tão negativa. O que o autor está dizendo é que o problema, às vezes, não está na ação, mas na intenção com que cada ação é feita. E a maneira como a gente percebe cada uma dessas ações. Nós temos mais de 800 pessoas para trazer a Cristo Jesus. E muitas dessas pessoas só serão trazidas porque eu e você precisamos ser amigos leais dessas pessoas, mesmo que nós tenhamos que colocar o dedo em algumas feridas. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos que o anjo vá lá e traga a pessoa, mas a gente se exime de ter que colocar o dedo em situações ruins. Jesus não disse que a sua igreja é o açúcar dessa terra. Jesus disse que a igreja é... Dá para falar junto? Jesus disse que a igreja é... Nós vivemos num mundo, infelizmente, de doces aprovações, meus irmãos. Nós queremos viver num mundo de tanta irmandade, uma irmandade tão doce, que ninguém tente nos corrigir naquilo que nós estamos fazendo, independente se aquilo que nós estamos fazendo é certo ou errado. O que eu estou destruindo hoje à noite, pela misericórdia de Deus, é a noção errada de que a amizade é uma coisa tão simples e tão superficial, que eu e você venhamos confundir a ideia de amizade com conivência. Você não é um amigo leal quando você é conivente. Quando você acha tudo normal, e o outro é tão teu amigo, é tão teu irmão, é tão teu camarada, que você nunca diz para ele onde ele está errando. Não que você seja o dono da verdade, não que você seja juiz do seu irmão, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado diante de Deus. A igreja de Jesus tem a palavra de Deus como norte e bússola, para dizer o que é certo e o que é errado diante de Deus. Amém? Mas às vezes nos falta coragem. Nos falta o temor a Deus para não passar a mão sobre coisas erradas. E porque há uma falta de temor, nós acabamos virando gente que finge que nada vê, finge que nada ouve, e acaba não falando nada. A gente acaba se tornando a igreja da conivência. O que é conivência? É a característica ou o estado daquele que é conivente. Oswaldinho, não ajudou. Então eu vou piorar. Conivente é aquela pessoa, ou é aquele que, sabendo de algo negativo a ser praticado por outro, não faz nada para impedi-lo, embora pudesse fazer. E quando você não faz, você erra junto. Por quê?
Porque na nossa língua portuguesa, ser conivente é ser complacente, é ser condescendente. O outro está indo para o buraco e você está dizendo, vai cair. Mas só que você não fala para ele, você fala para você mesmo. E o outro vai para o buraco, quebra a cara, sofre, chora. E você diz, eu devia ter falado alguma coisa. Mas por que não falou? Justo eu, você. Você que foi chamado para ser sal e ser luz. Você que senta à mesa do Senhor. Você que sabe a verdade revelada na palavra. Mas é uma sociedade onde ninguém quer tocar na ferida de ninguém. E aí a palavra conivência, na nossa rica língua, diz que ser conivente é aquele que ou quem é cúmplice. Que ou quem se conluiu. Entrou para o bando, conluio é bando. Viu que o outro ia para o buraco, viu que o outro estava fazendo errado, fez assim, eu sabia que ia dar isso. E o que você fez? Nada. Então você não foi um amigo leal. Então você não foi como Jesus, que disse para os seus amigos, olha, a peneira da vida vai vir, olha, o teu inimigo vai vir, te prepara, toma cuidado, sai dessa. Porque, quem sou eu para falar isso para alguém? Infelizmente, não brigue comigo, mas a palavra de Deus, eu nem coloquei aqui, mas o livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 17, diz que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes a gente tem medo de vir para a ceia pelos pecados que a gente sabe que cometeu. E pela bondade que a gente se omitiu. E pela ausência de ser sal. Onde é que fica isso? É menos pecado? A gente vê uma geração de jovens, de adolescentes, se perdendo. E um monte de pai acovardado. Mas se eu falar, meu filho vai ficar traumatizado. Não! Não é isso que causa trauma. Um dia eu falo sobre o que é trauma. Mas quando você tira alguém que está da beira do buraco, não gera trauma. Infelizmente, o amigo leal é aquele que sabe que o outro está errando e que fala dessas coisas difíceis de se ouvir. Mas é preciso dizer, amigo, porque quem fala contra é o inimigo. Vou repetir. O inimigo fala para mim dos meus erros. E o inimigo fala de mim para os outros. O amigo falou, Oswaldinho, fala mais baixo, velho. Você perturba a gente quer dormir, não consegue. Agora, esse é o amigo. Ele falou, aí eu estou falando alto? Tá bom, desculpa aí. E tento melhorar, ele é meu amigo. Agora, e o inimigo? Vocês viram, Oswaldinho? O pessoal do prédio dele não aguenta ele mais. Sai gol do Flamengo, ele vibra. Esse Osvaldo, viu? Quer dizer, esse aqui, segundo, foi desleal. O que bateu no meu ego, mexeu na minha alma, me tirou de um lugar onde eu achava que eu estava, esse foi meu amigo. E o livro de Provérbios nos provoca, queridos, a reconhecer amigos que nem sempre demonstram lealdade, dizendo para a gente o que a gente gosta de ouvir. E nós nem sempre seremos leais, dizendo para os nossos amigos apenas aquilo que eles querem ouvir. O problema, principalmente, é que até, biblicamente, na igreja, esse conceito está meio fora de moda. Por quê, Oswaldinho? Porque nós vivemos um mundo esquisito, chamado politicamente correto. Então, no mundo politicamente correto, você tem que escolher uma linguagem para não falar para as pessoas aquilo que elas se sentem ofendidas. Mas quando você diz a verdade, você não ofende ninguém. Politicamente correto é chamar uma mulher negra de mulata. Porque essa era uma terminologia que os portugueses usavam para mula, que carregava coisas. E como as negras escravas muitas vezes carregavam as coisas para suas senhoras, elas então eram chamadas de mulatas.
Por que você não deve chamar alguém de moreno? Por que não é politicamente correto chamar alguém de moreno? Por mais bonito que esse moreno seja. É que havia um preconceito dos nossos colonizadores com aqueles que eram de pele acastanhada, que eram praticamente descendentes dos mouros, que era gente negra ou parda. E aí, você chamava alguém de moreno, porque hoje não, graças a Deus, essa palavra até que se perdeu. Mas quando se chamava alguém de moreno, é porque ele era de uma casta inferior. Então não é politicamente chamar alguém que é surdo de surdinho. Ah, um surdinho. Não, é deficiente auditivo. Ah, ele é surdo mudo. Não, nem todo surdo é mudo. Então, politicamente correto não é bonito, né? Eu estava estudando uma estudiosa, perdi o nome da querida aqui, da Moira Weigel, uma pesquisadora lá de Harvard, e ela fala, olha, o politicamente correto deve ser entendido como sinônimo de educação. Então você pode ser educado com alguém, você pode até chamar a atenção de alguém com educação, mas para outras pessoas, já num aspecto negativo, politicamente correto é você não chamar a atenção de ninguém, e isso não é verdade. A gente saiu de um extremo ruim, de tratar as pessoas de maneira ruim, na linguagem pesada, negativa, né? Você conhece, trabalha com alguém que é homossexual, o mais correto é você dizer homoafetivo. Não chamar de um animal é errado, até diante de Deus. Você não tem o direito de ofender a pessoa. A Bíblia diz de um padrão de santidade, mas não quer dizer que é porque a pessoa não vive naquele padrão de santidade que isso te dá o direito de ofender a pessoa, menosprezar a pessoa, não. Isso não é corrigir o amigo. Isso é ser sem educação. Isso é ser deselegante, é ser baixo. Ou seja, é possível chamar a atenção da pessoa, independente da raça, independente da condição social, independente de uma deficiência física, orgânica, mas tudo com educação, com respeito. É possível falar, considerando o valor humano que cada pessoa possui, sem ofender, respeitando a experiência, o pensamento da pessoa, por mais negativo, mas isso não dá o direito de você se omitir quando a pessoa está vivendo algo errado diante de Deus. Vocês estão comigo? Amém? Você entendeu a diferença? Fazer ferida não significa tratar a pessoa de qualquer jeito. Amém? Fique bem claro. Mas também não significa se omitir diante do erro. Aí eu sei que eu estou dando um nó na cabeça de alguns, porque você vai perguntar, Oswaldinho, então como é que nós vamos ser sal e ser luz? Como é que nós vamos falar a verdade? Aí a Bíblia diz, o texto, antes, seguindo a verdade em, diga comigo, seguindo a verdade em, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo Jesus. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Eu preciso dizer a verdade. Eu preciso expressar a verdade, mas eu preciso expressá-la em 100% verdade, 100% em amor. Como é que eu devo me aproximar de alguém que eu aprecio, que eu gosto, e dizer do seu erro? Como é que eu me aproximo de alguém e digo que é algo desagradável na vida dele? Como é que eu preciso confrontar alguém, ajudar alguém a consertar um erro? E mesmo assim, continuar amigo, continuar irmão, é simples. Fale 100% da verdade. Não vale ser 80%, não vale ser 70%, não vale ser 50%, porque você confunde a pessoa. A verdade precisa ser dita, mas precisa ser dita em amor. Quando algo que deveria ser feito e não foi feito, quando algo foi feito de maneira relaxada, sem aprovação, quando compromissos foram esquecidos, alianças foram quebradas, alguém precisa ser tratado. Precisamos corrigir dentro de casa, na família, nos relacionamentos. Essa verdade precisa vir à tona. 100% da verdade, porque a verdade liberta. Mas ela precisa vir também 100% em amor.
em respeito, em consideração, em misericórdia. Não é que a gente vai ser sal azedo, mas vai ser sal em amor. Não é que a gente vai tocar nas feridas e deixar sangrar, até virar hemorragia, não. Vai dizer a verdade, como Jesus disse para os seus discípulos. Quando técnicos esportivos corrigem meninos que estão aprendendo, meninos e meninas que estão fazendo um esporte, eu me lembro de um técnico que eu tive que dizia assim: erros não corrigidos se multiplicam. Então quando a gente vê algo errado, a gente precisa mostrar, corrigir, apontar. Eu me lembro, meus irmãos, nós estávamos no período de carnaval fazendo evangelismo em Campinas, na porta de um dos clubes da cidade, entregando folheto, falando de Jesus. E dali a pouco, um dos líderes da nossa equipe ficou branco da cor dessa toalha. Ele era um camarada grande, corajoso, muito confrontador. Dali a pouco ele estava lá, ele veio para trás, foi embranquecendo, eu vi, alguém viu. Não pode ser, não pode ser. Falei: o que foi, Rogério? Vem cá, vem cá, vem cá. Saímos de lado. E esse amigo então falou: Oswaldo, eu acabei de ver o meu cunhado entrando no baile. E não estava acompanhado da minha irmã. Eu, como amigo, gelei. Eu falei: mas não é a irmã dele? Não. Não é um sei quem? Não. E eu comecei a ficar com medo da reação desse meu amigo, porque ele era grandão, e eu falei: ele vai pro pau. Ele vai torar a luta hoje. Falei: cara, primeiro, calma, nós não sabemos porque o seu cunhado está aqui. Vamos entender, não sei, ele trabalha com o que? Ele veio ajudar alguém? Porque eu preciso saber, em primeiro lugar, da verdade. Sem a verdade eu faço besteira. Eu não posso ir porque alguém falou, porque alguém acha que viu. Precisamos da verdade. Para resumir a história, nós apuramos, realmente era o cunhado do meu amigo. Ele estava acompanhado com outros amigos, com outras mulheres. Eu preparei muito bem esse amigo, passou 1, 2 semanas, ele pegou esse cunhado dele, saiu da cidade, foram conversar. Ele prometeu para mim que não ia bater no cunhado dele. Tiveram uma séria conversa. Pecados, esse amigo não era crente, pecados, erros foram tratados para que não fossem multiplicados. Eu louvo a Deus pela vida desse nosso irmão, porque ele deixou a ira sair primeiro, o rancor sair primeiro, a raiva sair primeiro, para que desse espaço ao amor. É fácil? Não, mas é coisa de gente que cresce em Deus, de gente que vive a maturidade cristã. Às vezes você confronta a pessoa e ela não reconhece. Às vezes você põe o dedo da ferida e aquilo vira um tumor. A confrontação quase sempre é dolorosa. Então você tem que se perguntar: por que você vai confrontar alguém? Só porque você quer? É uma preferência sua? Ou porque se faz necessário? Não, porque se faz necessário. Então precisa ser uma confrontação em verdade e em amor. Será que se eu falar, Oswaldinho, ele vai se ofender? Será que o nosso relacionamento não vai ser abalado? Às vezes você tratar com quem errou, mesmo que você trate com verdade e em amor, traz separações, traz dores. Se eu percebo que a pessoa está num caminho autodestrutivo, se eu percebo que ela está prejudicando não apenas a ela, mas como a quem está em volta dela, eu preciso ter amor suficiente, misericórdia suficiente para confrontar. Mas quando confrontar, falar a verdade com amor tão cuidadoso, que as minhas palavras têm que, antes de tudo, ter intenção de restauração. Diga comigo: restauração. Porque foi o que Jesus fez na ceia com os seus discípulos. Ele não quis envergonhar porque eles eram homens pecadores. Jesus disse: vocês vão ser peneirados, um de vocês vai me trair. Ele não disse: o resto vai me abandonar, porque o resto abandonou. Nós vimos na palavra do
do missionário Alfredo semana passada. Até Pedro, o amigo de ombro a ombro, abandonou Jesus. Mas um ia estar aí e não ia se arrepender. Jesus não falou isso para humilhar aqueles homens. Ele falou para que quando eles de fato tivessem um coração mais maduro, eles tivessem a mesma misericórdia com outros. Porque quando a gente vai repreender alguém, e é preciso repreender, a gente não pode esquecer também que nós falhamos, que nós somos imperfeitos, que nós também pecamos, que nós não somos a última bolacha do pacote. Falar a verdade com amor é ser cuidadoso com as palavras, ainda que a nossa maior intenção deva ser de restaurar. Então a gente tem que pedir misericórdia e sabedoria a Deus, que nos ajude a fazer do jeito certo, com o tom de voz certo, no momento certo com as pessoas, porém 100% em verdade. Eu queria que você imaginasse uma situação aqui agora. Eu já passei por coisas parecidas, então vai parecer meio caricatura. Eu não vou imitar, mas pensa numa pessoa desafinada. Você conhece alguém que é bem desafinado? Aí aquela pessoa que canta do seu lado no culto, que às vezes quando ela canta, você tem que mudar de lugar porque você não consegue. Meu avô era assim. Meu avô, batistão, um homem de Deus, lindo. Mas vovô era ruim de ouvido. Porque ele ouvia outra música que eu não ouvia. Eu tinha que cantar longe dele. Eu não tinha nada, ele tinha, era uma luta para mim. Mas imagine que uma pessoa desafinada, e você é o pastor da igreja, fala: pastor, eu quero cantar no grupo de louvor da igreja. Eu quero fazer solo. Porque eu gosto de cantar, e quando eu canto assim: Deus está aqui, tão certo quanto a que eu respiro. Aí você toma aquele susto, mas você é uma pessoa educada, você segura. E aí a pessoa fala para você: olha, eu orei, eu entendi de Deus que meu lugar nessa igreja é no louvor, dirigindo a igreja em louvor. O texto de Efésios diz que você tem que seguir a verdade em amor. O que você diz para essa pessoa? Hoje em dia o povo diz assim: ai, amém, vou orar por você, vai na paz. Você é verdadeiro? Não. Aí você tenta ser 50% verdadeiro. Olha, irmã, Deus tem muitos dons. Deus usa muitas pessoas de jeito diferente. Eu acho que Ele vai te usar também. Deus usou a mula de balão, não vai usar a irmã? Você foi verdadeiro com a pessoa? Foi. Quantos por cento? 50. Adiantou alguma coisa? Não, porque a irmã acha que vai. Então você tem que dizer: irmãos, olha, eu acho que você é crente, hein? Gosto de você, você é menina de Jesus. Pô, você é a pessoa, tem carisma, alegre, coragem. Coragem, gosto de você. Mas eu acho que você tem dom em outra área. Porque cantar é um negócio desafiador, todo mundo gosta de cantar. Mas cantar exige uma afinação, exige um ouvido, exige um trabalho vocal. Eu não sei se a irmã tem esse dom. Até para falar bem a verdade, eu vou orar para Deus confirmar o que Ele colocou no teu coração. Porque eu acho que você não tem o dom de cantar. Não sou ninguém, não sou o dono da verdade. Mas conversa lá com a Bel, conversa com a Kátia. Faz um teste de audição e fica com o coração aberto, se de repente não for o seu dom. Quantos por cento a gente foi verdadeiro nessa conversa? Quantos por cento a gente foi amoroso nessa conversa? 100. Leais são as feridas de quem ama, do que o amor encoberto. Existem pessoas, queridos, que são verdadeiros amores, mas eles escondem a verdade. Outros falam a verdade, mas não demonstram amor. É gente do tipo: eu falo a verdade, dou a quem doer. Você vai para o inferno, velho. Porque a verdade sem amor só machuca, não restaura, não cura, não abençoa. Amém?
Então não tem isso de fala a verdade, não, é falar a verdade em amor. Olha, eu vou colocar o texto por inteiro agora, os 2 versos ligados. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. As pessoas tendem a ver a verdade e o amor como forças opostas, e elas não são, elas são conciliadas, e a falta de equilíbrio entre amor e verdade é que causa problemas. Quando a gente esconde a verdade em nome do amor, você está mentindo para a pessoa, você está estagnando ela na infantilidade espiritual, você está escondendo ela da verdade que liberta. Por outro lado, você dizer palavras rudes em nome da verdade, afasta as pessoas de Deus, ofende, causa rupturas. A lealdade precisa ser expressa num amor descoberto. Jesus chamou a atenção de Pedro em público. Hoje, às vezes, os irmãos estão brincando com o pecado. Quando o pastor fala que é pecado, a pessoa muda de igreja. Nós, como pastores, temos que falar a verdade muitas vezes, irmãos. Não porque nós não pecamos, mas porque a gente percebe os irmãos indo para o buraco. Ai, o pastor falou, não vou mais nessa igreja. Então se esconde. Foge. Mas em nome de Jesus, trata da sua alma diante de Deus. Trata da verdade diante de Deus. Você vai ler as cartas de Paulo, ele fala de 2 irmãs em Cristo que estavam brigadas. Ele vai falar de um homem que tem uma língua ruim, chamado Alexandre. Ele fala, a língua dele corrói como câncer. Afastem-se dele. Porque Paulo estava preservando a igreja. Agora a gente vive num mundo tão politicamente correto, que quando o pastor fala que sexo antes do casamento é pecado, o povo foge da igreja. Quando o pastor fala que você tem preguiça de ler a Bíblia, o povo foge da igreja. Quando o pastor fala que você gasta mais tempo com a televisão, com a internet, do que com Deus, o povo foge da igreja. Aí você vai dizer que eu não falei com amor? Aí você vai dizer que a gente aqui está brincando com o evangelho? Aí depois a gente senta, come do pão e bebe do vinho, como se fosse brincadeira de criança? Não é não, irmão. Não é não. Digo com muito temor e tremor na presença de Deus. A gente tem brincado. A gente prefere esconder o amor, mas amor encoberto não funciona. O texto diz que a lealdade do evangelho, ela se expressa. Por quê? Porque a repreensão pode sim ser amorosa. Vai doer um pouco? Vai. Eu tenho um amigo médico, que um dia chegou no grupo de estudo que a gente tinha, e ele estava assim, falou, cara, orem por mim. Eu falei, o que foi, querido? Ele falou, estou chateado. Eu falei, por quê? Porque eu cuido de um cliente meu há 5 anos, um paciente há 5 anos. E hoje eu virei para ele e falei com todas as letras, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Nós já operamos o homem, já cuidamos do homem, a família leva ele para cima e para baixo, mas ele não para. E a única pessoa que podia dizer isso para ele, era eu. E esse médico disse. E talvez alguns médicos da alma precisam dizer algumas coisas para alguém. Não brinque com o seu pecado, porque senão você vai morrer. Talvez tenham jovens brincando com o pecado, talvez tenham maridos brincando com o pecado, talvez tenham esposas brincando com o pecado, talvez tenham filhos desrespeitando os pais e brincando com o pecado. Não brinque com o pecado, porque se você brincar com o pecado, você vai. E eu estou dizendo no amor. No amor. Eu estou sendo seu melhor amigo. A gente vem comer do pão, beber do cálice, porque o pecado faz um estrago na alma. E aí não adianta você se afastar da igreja ou se afastar de Deus, porque o pecado vai com você. A sabedoria então está em reconhecer a oportunidade, tanto de repreender, como de ser repreendido. Alguns desses queridos que estão aqui na urna, precisam ouvir que ainda há inferno. E se você não for um amigo leal dizendo que eles vão para o inferno, eles não vão se converter. Só que você não precisa chegar lá e fazer juízo, né? Ó, o pastor falou, se não mudar essa semana, você vai para o inferno. Não, não é isso.
Não é assim. Mas você precisa dizer que inferno é todo lugar da ausência de Deus. E já tem gente vivendo no inferno. Já tem gente que por estar longe de Deus, a vida está um inferno. E quando você, como verdadeiro e leal amigo, lembra isso, as pessoas com certeza começam a se quebrantar diante de Deus. O livro de Provérbios vai dizer que há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, mas quem despreza a repreensão morrerá. Quem acolhe a disciplina, e você pode ser um amigo que leva a disciplina, mostra o caminho da vida. Agora, quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. Por quê? Porque o pecado arrebentou a raça humana. Todos nós fomos profundamente feridos pelo pecado. O problema não é o seu amigo pecador, é o pecado que nele habita. Nós estamos à mesa do Senhor e o preço pago por essa mesa foi em Cristo Jesus, porque eu sou pecador, porque você é pecador. Porque a gente vem para essa mesa, porque a gente se lembra que Cristo foi a nossa restauração. Aleluia! Se eu me esquecer que eu era pecador, o que eu estou fazendo nessa mesa? Se eu me esquecer da profundidade da minha maldade, o que eu estou fazendo nessa mesa? E a gente não pode esquecer. Nós tivemos um Salvador que entrou na nossa história e nos livrou das nossas maldades, das nossas ignorâncias. Porque Ele amou, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Aleluia! Esquece disso. Cuidado, irmãos, e eu termino aqui. Cuidado com a falsa paz. Nós não podemos ser amigos que vivem levando a falsa paz para os nossos queridos. Olha o que Jesus disse em Mateus 10. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Como é que é? Pastor, o senhor leu certo? Eu vou repetir a leitura. Não pensem, verso 34, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Jesus está dizendo isso ligado àquela questão de confessá-lo. De confessar quem Ele é. De confessar, de dizer a verdade de Deus. Por que espada? Aí nós temos a referência de Paulo em Gálatas, a espada do Espírito. A espada do Espírito é isso que entra no nosso coração e separa pensamentos e intenções. Se você for verdadeiro com alguém usando a palavra de Deus, você vai trazer cura, você vai trazer restauração, você não vai levar só juízo para o seu amigo. Agora você tem que entender muito bem a palavra, para você dizer aquilo que vai lá dentro da alma mudar a pessoa. A respeito desse texto, eu gosto muito do que um autor chamado Kate Brooks disse. O chamado de Jesus ao seu serviço é também capacitação de pessoas para esse serviço. Ele permanece com os seus servos em todas as provações. Toma nota de todos os insultos a que são chamados a suportar. Os honra nesta vida por seu testemunho dele. E os recompensará abundantemente na vida seguinte por toda a sua fidelidade. Sem cruz, sem coroa, sem fel, sem glória. Jesus te chamou para carregar uma cruz. E às vezes carregar a cruz é mostrar para as pessoas que elas estão carregando pecados. Essa semana eu fui fazer uma visita em Campinas com a irmã Thelma. A irmã Thelma me arruma umas bênçãos na vida, sabe, gente? Fui com ela e com a Miriam. Ela estava fazendo assim. Aí nós fomos numa casa visitar um moço que ficou paralítico há 5 anos. Para resumir a história, a dona da casa me era conhecida, mas eu não reconheci.
Ela falou, pastor, o senhor não me conhece, o senhor deve estar me confundindo com a minha irmã. Quem que é a sua irmã? A Flávia. Que Flávia? Flávia DTCAP. Eu, ixi. A Flávia era uma colega de escola lá atrás. A irmã Thelma é testemunha. A Flávia do Jeter, falei, ixi. Aí essa irmã não contente ligou para o Jeter, ligou para a Flávia e falou, vem aqui, tem uma pessoa para vocês verem. Eu não vi essa gente há mais de 20 anos, 25 anos. Quando o Jeter chegou na sala, ele falou, Flávia, o Oswaldo está aqui. Aí eu estava na casa de um outro, esse rapaz é filho de um pastor, o pastor olhou estranho para minha cara. O Jeter começou a conversar assim, o Oswaldo era louco. Antes de se converter, ele era loucão. Mas depois de se converteu, ele ficou chato. Porque ele ficava pregando para todo mundo. Não foi isso que ele falou, irmã Thelma? Ela ali. Sabe o que o Jeter é pastor hoje? Esse moço falou que eu era chato, porque eu pegava no pé do povo. Peguei no pé dele, aí ele lembrou de gente que foi para Jesus. E eu peguei no pé dele, ele virou pastor. É pastor da igreja do Nazareno, no bairro de São Marcos, em Campinas. Às vezes a gente tem que ser um pouco chato, irmão. Jesus não ficava só adulando. Ele falou, vocês vão ser peneirados. Saí da casa com a visita agradecendo a irmã Thelma. Porque sem fé, como diz o autor aí, o Kate, não tem glória. Semana passada eu tive que ter uma conversa dura com a família da irmã Hortência. A família da irmã Hortência tem que se preparar para se despedir da sua irmã. Eu orei no meu coração, Deus deixou muito claro para preparar aquela família. E eu tive que dizer para eles, irmãos, comecem a se despedir, comecem a honrar, comecem a perdoar, comecem a abençoar. E sabe o que aconteceu? De semana passada para cá, a família começou a entender, começaram a ter mais coragem para tratar algumas coisas. A irmã Hortência foi levada de volta para o hospital em Limeira. Chegou lá, ela virou para um dos médicos dela, pediu perdão. O médico pediu perdão para ela, e a Hortência, na sua fragilidade, quem não foi visitá-la, ela está pele e osso. E a Hortência virou para o médico, numa fragilidade absurda, irmãos. Ela está ficando de lado de tanta dor que tem no corpo. E ela pôde dizer de Jesus para o médico: nem o câncer está vencendo a serva do Senhor Jesus, nem a enfermidade está vencendo uma crente que entregou a sua vida na mão de Deus. Por quê? Sem cruz, sem coroa, sem fel, sem glória. Talvez a maior barreira para ser um verdadeiro e leal amigo hoje não está no seu amigo, está em você. Seu amigo precisa ouvir o que ele vai ouvir. Se você deixar cair de você toda a vergonha, todo o medo, toda a timidez, e se deixar ser sal e luz na vida de alguém. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você seja a boca de Deus, para que você seja leal, para que você não deixe ninguém ao seu redor ir para o inferno sem você antes ter dado um grito de alerta. Ô Rafa, vem cá. Como é que diz o refrão dessa letra, dessa música aí? Não canta, só diz a letra. Não há muralhas que possam ficar de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo Jesus. Para sempre eu tenho a luz em mim. Como é que é? Repete, agora com firmeza. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo Jesus e para sempre eu tenho a luz em mim. Amém? Você precisa brilhar. Seus amigos estão em trevas. Você vai comer do pão, beber do cálice, e vai sair daqui para iluminar a vida de pessoas que estão caindo, que estão indo para o buraco, mas contando com a sua leal amizade.
elas serão restauradas em Cristo Jesus. Amado Deus e Pai, tua palavra foi pregada, tua mesa está posta, essa gente está liberada para dar frutos em abundância. Mas se houver dentro deles qualquer covardia, qualquer vergonha, qualquer timidez, qualquer empecilho que nos faria ir até onde nós precisamos ir, jogue isso por terra hoje em nome de Jesus. Queremos sair desta mesa vitoriosos, queremos sair desta mesa com lucidez, para dizer uma palavra 100% verdadeira, para dizer uma palavra 100% amorosa, para sermos gente equilibrada, gente que salve essa terra, gente que ilumina esse mundo, gente que joga toda a barreira, para que outros sejam salvos, restaurados, reconciliados, para a glória, para a honra e louvor do nome de Cristo Jesus. Amém. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.